Olá pessoal, estamos começando mais um Mulher Integral. Se eu não me engano, é o nosso quinto episódio, pela minha conta. Perdi a conta, mas e hoje nós vamos falar sobre empenho e descanso. Duas coisas extremamente importantes, tanto o empenho quanto o descanso. Por que eu estou falando isso? Porque muito pouca gente se dá ao descanso. Eu mesmo me dou muito pouco ao descanso. Verdade, né? A gente sempre conversa isso nos bastidores. Pois é. E essa semana você colocou sobre a questão de sempre perseguir a alta performance, mas também, volta e meia, se dá ao descanso. E é muito natural que a mulher, na sua vida, no seu universo feminino, ela se sinta sempre muito cobrada em alta performance, né? Mesmo que a mulher não tenha necessariamente contato com os princípios, os conceitos da vida de alta performance, ela é muito cobrada, ela se cobra muito a si mesma para que ela dê sempre uma alta performance, ela tenha sempre alta performance. Ela pode nem usar essa expressão, mas ela se preocupa, ela acorda cedo, ela trabalha, ela vai para o trabalho, ela volta do trabalho ela tem que brigar para provar que como mulher ela é tão competente quanto um homem. Se ela não trabalha, fica em casa, ela quer dar conta do filho, da escola do filho, do café da manhã do marido, da roupa que tem que ir para lavar, da comida que tem que fazer. A vida da mulher, ela sempre foi muito mais eminentemente dada à alta performance, ainda que ela não precise necessariamente usar essa expressão, e ela se dá muito pouco ao descanso. É natural da mulher. E quando ela está descansando, quando ela senta no sofá para assistir uma novela, senta no sofá para ver um filme, quando ela senta no sofá para conversar com o filho, quando ela senta no sofá para fazer nada, aí começa as minhocas. Eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, eu não tenho direito a esse descanso. Por que essa relação da mulher com a alta performance é sempre muito mais forte, muito mais cobradora do que é com o homem? Eu acho que, em primeiro lugar, vem aquela brincadeira que a gente sempre faz do útero, né? Porque acho que vem do útero esse desejo de maternar, né, de cuidar de tudo e cuidar, né, do marido, da casa, dos filhos, cuidar da mãe, da irmã, da amiga e dos colegas de trabalho. A gente tem muito esse doar-se, né, e querer abraçar o mundo, e aí às vezes a gente até se deixa um pouco de lado, né? Mas eu acho que a gente carrega junto com a gente essa cobrança de ter que ser perfeita o tempo inteiro. E aí é importante a gente trabalhar, né, fazer esse questionamento do que é ser uma mulher integral, do que é ser perfeita e do que é ser uma mulher que dá conta de tudo, porque essa ideia de que a gente tem que sempre dar conta de tudo é uma ideia que é muito sufocante e escravizante, e abre margem para você não cuidar de quem é mais importante, que é você mesma, né? Me parece não, na verdade, eu percebo que muita gente considera que essa cobrança é uma cobrança social, mas eu discordo. Pode até ser, e há efetivamente, uma cobrança social no sentido de que a sociedade cobra e espera da mulher essa alta performance, mas eu percebo que isso também é uma cobrança dela própria. Sim. Ela, por ser mulher, ela se cobra mais do que o homem, por exemplo, se cobra, em termos de alta performance. O homem se dá mais ao ócio, né? Ele se dá mais ao ócio, ele se dá mais o direito de não fazer nada. A mulher não dá esse direito, né? Eu acho que sim, tem a parte do coletivo, tem a parte da sociedade e tem a parte do individual, concordo plenamente com você. E eu acho que a gente acaba se permitindo mais absorver essa cobrança e a gente alimenta muito mais a nossa cobrança interna. Então acho que é uma coisa que vai se retroalimentando, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com temas que a gente já discutiu aqui outras vezes e que não tem como a gente fugir, que é da confiança interna, né? É da sua segurança, do quanto que você se valoriza a ponto de falar, cara, tudo bem não dar conta de tudo, né? Tudo bem se a casa tá bagunçada. Nossa, quantas mulheres que eu já atendi que, assim, o terror da vida delas era a casa tá bagunçada. E tem uma criança, um bebê de 2 anos de idade, em que mundo que uma casa com uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, não é bagunçada? Além do que, o fato de que a casa sempre muito perfeita, parece que ela não tem vida. Né? Exatamente. Tudo sempre no lugar, 3 crianças, sempre elas devem ficar trancadas dentro do banheiro, né? Amordaçadas. É impossível que uma casa não fique bagunçada. Mas essa questão do empenho e do descanso, ela precisa ser equilibrada no meu conceito, né? O que eu consigo imaginar. Porque quando você desequilibra isso,
a própria alta performance, vamos considerar com esse nome, ela fica comprometida, porque, caramba, uma mulher que passa o tempo todo preocupada com a conta que tem que dar, seja lá do que for que ela tenha a fazer, se é no trabalho, se é em casa, se é na criação dos filhos, se é no cuidado com a casa e com a alimentação da família, seja lá com o que for, se ela passa o tempo todo píssica com isso, né, tensa com isso, e não se dá o descanso, essa falta de descanso vai comprometer a alta performance mais adiante. Com certeza, porque imagina que a gente tem o nosso próprio tanque de combustível, né? A motivação é aquilo que faz você continuar, né, adiante. Agora, se você não tem esse descanso, você perde o timing de ir lá no posto de gasolina e encher mais o seu tanque, né? Então, acho que esse momento da pausa, ele é bom para que você possa parar, refletir sobre você, né? Perceber o que está acontecendo até a sua volta, o que está doendo dentro de você, quais são as aflições que tem dentro da sua cabeça, como está o seu entorno, né? Como estão as suas relações. Então, se você não se dar esse descanso, se você não faz essa pausa, você está só ali no piloto automático. Então, você não vai ter consciência das coisas que estão acontecendo e o momento exato de interferir naquilo, de parar, né? De resolver. Então, as coisas vão acontecendo, porque você sempre tem que estar em movimento e você não consegue olhar nem para você e nem para o seu entorno, né? Então, por isso que a pausa, ela realmente é muito importante e é fundamental, porque em algum momento, se você não parar para refletir em tudo isso, lá na frente vai dar ruim. Alguma coisa vai sair mais ainda de ordem, né? E o caos vai se instalar. E aí depois você não vai nem saber por que isso aconteceu, né? Vai falar, nossa, mas por que agora, de repente, meu filho saiu de casa? Por que agora, de repente, meu marido está com outra pessoa? Por que agora, de repente, eu estou me sentindo em depressão? Eu estou com crise de ansiedade? Não vamos nem entrar nesse assunto, né, nesse mérito, mas são coisas que vão acontecendo porque você não pausou. Ou seja, no momento em que você esquece do descanso, você esquece de dar-se a si própria uma possibilidade de descansar, de ter o ócio criativo, inclusive, você não consegue perceber-se, nem perceber a vida que está levando e as coisas que estão ao seu redor. Você está só realizando, mas não está avaliando nem mesmo os resultados da performance a que você está se escravizando. Sim. Em um determinado momento, isso vai explodir. Várias pontas vão ser abertas porque você não está parando para poder organizar. Ou seja, o descanso é, na verdade, a capacidade, a possibilidade que você tem de gerar um momento oportuno de rever o que você está fazendo, repensar o que você está fazendo e até manter-se ou não nesse ou naquele caminho que você está realizando. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, é muito normal em pessoas como eu, por exemplo, que sou muito realizador, perceber que eu não botei combustível no carro. Porque passei para lá e para cá, passar para lá, para cá, para lá, para cá, e eu penso assim comigo, poxa, mas eu não tenho tempo para botar combustível, isso que eu quero o quê? Que o combustível seja posto enquanto eu estou andando. Né? Quando a gente não para ver isso, a gente não consegue medir para que lado está indo. E aí corremos o risco de, não obstante a alta performance, perder o sentido da performance. Exatamente. Esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. Né? A alta performance em si, ela não é negativa, né? Nada em si é negativo. Com postura de perseguição, de fazer bem feito e com empenho, problema algum. A gente é que tem que avaliar o quanto que isso está impactando na nossa vida, né? Porque para algumas pessoas isso é extremamente motivador, para outras pessoas vai levar para um buraco ali, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente como coaches, né? De saber se aquela pessoa ela tem que ser estimulada dessa maneira, porque às vezes não tem, né? E eu tô falando isso até por mim, né? Minha realidade. Então eu sou uma pessoa que é executora, eu sou uma pessoa que tem uma energia forte, né? A gente brinca assim várias vezes, né? Que eu tenho a energia masculina e eu sei que eu tenho. Então, assim, eu não preciso ser estimulada para ter alta performance. Faz parte do meu perfil, né? Tanto o executor quanto o analista, eles são focados no resultado. Então, para mim, trabalhar alta performance não faz sentido. Porque se eu tiver que me sacrificar para entregar o resultado, eu vou me entregar. Se eu tiver que abrir mão de um tempo livre, de um momento de lazer, de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, eu sou uma pessoa que naturalmente faz auto-sacrifício, né? Se eu tô, por exemplo, agora eu voltei, né, a malhar mais pesado na academia, cara, minha professora, ela me deixa sozinha lá.
Porque ela sabe o que eu vou fazer, eu não vou ficar enrolando, não vou ficar roubando, não vou, né? Olhei, isso aqui que eu tenho que fazer, acabou. Ainda escolho horários que não tem muita gente conversando justamente para ir lá e fazer. Então, assim, para mim, o exercício tem que ser o oposto. Porque se a gente trabalha para uma pessoa que é muito focada em resultado só na alta performance, a gente vai pegar uma parte que é meio que natural dela, mas a gente tem que tomar cuidado para não ativar o sabotador do hiperrealizador, por exemplo. Que aquele que faz, tem que estar sempre ocupado, né? E não consegue pausar, não consegue relaxar, não consegue estar em contato com eles. E muitas vezes o que a gente precisa fazer também é investigar. Por que isso é um padrão, né? Às vezes pode ter alguma coisa que você viu lá na infância, né? Por exemplo, meu pai é um que faz, não sei nem se eu posso falar aqui dele, ai pai, desculpa, mas o meu pai em casa, ele não para, né? Ele trabalha a semana inteira e domingo vai lá, agora ele tá um pouquinho melhor, mas ele ia lá pintar alguma parede, fazer algum reparo em casa, então tipo, eu já cresci vendo isso, né? Meu pai sempre ativo dentro de casa, em casa. E às vezes também o que acontece, a gente vou falar agora de mim, né? Acaba absorvendo tantas coisas para fazer, justamente para evitar esse momento que há o silêncio, que você tem que refletir e olhar para você. Talvez então a hiperatividade nesse aspecto, né? A busca da hiperatividade para manter a alta performance pode ser, em determinados momentos, uma fuga de uma realidade que não pode se impor a você. Exatamente. O silêncio de não ter o que fazer. Exatamente. Né? Tem que estar fazendo alguma coisa. A minha avó chamava isso de bicho carpinteiro. Dona Edna Siciliano dizia que eu estava com um bicho carpinteiro, né? Era o problema. Muito bem, nós vamos terminando aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos para o segundo bloco, falando ainda sobre alta performance e descanso. Você não sai daí.